Vamos lá, estudando o livro Munachá Befi, estamos na página 132, no capítulo 9 ainda. Estamos na próxima história, diz, foi vivida pelo Rav Meir Abuhatzira, que é o rabino de Marrocos, e depois veio para Israel, era o filho primogênito justamente do Baba Sali, então, famoso Baba Sali. Então, e ele e o filho era conhecido como Baba Meir. Então, na verdade, por muitos anos, antes da grande onda de imigração para Israel, após 1948, muitos judeus marroquinos desejavam se mudar para a Terra Santa, mas apenas alguns deles conseguiram realizar seus sonhos. Ao contrário da Aliyah em anos posteriores, que levou milhares de judeus a Eretz Israel em grandes grupos, apenas algumas famílias, por vez, conseguiam deixar sua terra natal para essa longa e árdua jornada. Antes de completar seus preparativos para a viagem, qualquer um que desejasse se mudar da grande comunidade judaica em Tafilalet, no Marrocos, para Eretz Israel, iria primeiro buscar a permissão do Baba Meir. Ao completar todos os preparativos necessários, um judeu chegou à casa do Tzadik para se despedir. Ele era um homem que Baba Meir conhecia anos antes, em uma cidade onde residira anteriormente. Tratava-se de alguém muito puro, tanto que sua inocência era seu maior triunfo. Possuía emuná pura e sincera na Hashem e nos tzadikim que ele plantou neste mundo. Tinha, como chama, emunat tzadikim, emunat chachamim. Então, o costume era chegar à casa de Baba Meir e chorar antes de embarcar para a viagem. O homem sabia muito bem que tinha que chorar. Um rio de lágrimas começou a fluir de seus olhos. Tem que chorar? Então choramos. Ele soluçava como alguém que acabara de perder um parente próximo, lo além. Rav Meir, percebendo que seus soluços iam além dos de uma pessoa comum prestes a fazer essa grande mudança, perguntou-lhe por que chorava tanto. Normalmente, você tem que sair de um lugar onde você teve uma história, tudo mais. É normal você se emocionar. Mas aqui era no capricho. Pareceria que o homem já aproveitou, bom, já vamos chorar por outras coisas mais. Ontem eu respondi, Baba Meir, você me conhece há muito tempo e sabe que certamente não sou um homem culto. Não consigo reconhecer nem mesmo uma única letra do alfabeto e não li nenhum livro em minha vida inteira. Consegui até agora me sustentar por meio dos meus negócios. O que o futuro tem reservado para mim. A população de Israel é composta de professores e eruditos. Sou tão analfabeto que não posso nem dizer se a página em branco do outro lado da capa de um livro é a primeira ou a última. Ele pode ser presidente da República. Depende da República. Então, como vou ganhar a vida e o que vou fazer? Ele parou de falar, mas seus soluços continuaram. Ou seja, ele não estava só, como se diz, chorando pelo passado, estava preocupado com o futuro também. Baba Meir voltou-se para ele dizendo, ouça-me, Hashem, com toda a sua misericórdia, sustenta todas as suas criaturas, tanto que sabe quanto que não sabe ler e escrever. Sua ignorância é precisamente o que ajudará a ter êxito em Eretz Israel. O fato de você não saber ler e escrever lhe dará sustento por toda a sua vida. O homem ouviu isso e seus olhos brilharam, suas lágrimas secaram e deram lugar a um sorriso. Ele fez uma reverência ao se despedir de Baba Meir e ficou muito feliz com a bênção recebida. Daquele momento até o fim de sua jornada, ele transmitiu com alegria a bênção que havia recebido a todos os seus vizinhos. Então, a bordo do navio, os demais passageiros, temerosos em relação ao que o futuro lhes reservava, detectaram sua tranquilidade. E ele explicou a eles sorrindo, não tenho nada a temer, pois tenho a bênção do Tzadik Baba Meir em minha mochila. Isso vai me dar sustento para o resto da vida. É exatamente o fato de eu ser simples e inocente que vai me fornecer um meio de vida. Os caras roubaram a mochila.
O homem chegou a Eretz Israel e se estabeleceu em Kfar Ata, localizado na costa do Mediterrâneo entre Haifa e Acco. Seus filhos se destacaram nos estudos religiosos e seculares e tiveram sucesso em tudo o que procuraram. Um deles conseguiu emprego no exército, em uma base em Kfar Rafael, onde se tornou muito querido por um dos principais engenheiros de mísseis que o nomeou seu assistente pessoal. Um dia o engenheiro mencionou ao seu assistente um problema que o exército vinha enfrentando há muito tempo. Todos os dias, muitos planos potenciais de mísseis secretos eram traçados. No fim do dia, não havendo uso para quase todos eles, esses planos tinham de ser destruídos. Os armários dos engenheiros transbordavam e eles já estavam atolados de trabalho, não tinham tempo de cuidar disso. Então, alguém tinha que tomar conta do estoque. O jovem ofereceu-se para destruir pessoalmente os documentos, mas o engenheiro deixou bem claro que ele não tinha autorização de segurança para dar a mais leve olhada nesses documentos secretos. O senhor já contou essa história. Eu contava, não estava no livro anterior. Eu lembrei agora quando eu estava contando. Está no... Então, o engenheiro instruído disse, incrédulo, será que existe alguém em toda a terra de Israel que não saiba ler e escrever? O rapaz respondeu, meu pai é uma dessas pessoas. O engenheiro não podia acreditar no que estava ouvindo. Apesar do ceticismo, ele repassou a sugestão aos seus superiores. Eles ficaram entusiasmados com a possibilidade e então solicitaram prontamente ao pessoal da segurança que realizasse uma verificação do candidato àquela vaga. Os designados começaram a investigar os antecedentes do suposto imigrante analfabeto marroquino. Quando foram convencidos de que ele não tinha nenhuma ligação com nenhum inimigo do Estado, decidiram visitá-lo pessoalmente para avaliar que tipo de homem ele era. Quando chegaram a sua casa em Kfarata, eles o encontraram vagando na varanda e simplesmente olhando para a rua. Eles falaram por ele por alguns momentos e perceberam que realmente era tão simples quanto seu filho alegara. Eles deram a ele um jornal para testá-lo. Ele o segurou do lado errado. Eles perguntaram como ele conseguia orar, se não sabia ler. Ele disse que tinha aprendido as orações de cor na juventude e apenas murmurava as palavras. O relatório dos investigadores de segurança retornou a seus superiores. Percebendo que aquele homem era especialmente adequado para o trabalho, ofereceram-lhe o cargo de destruidor de documentos secretos de toda a base. Eles deram a ele seu próprio escritório, onde ele ficava sentado de manhã à noite, rasgando e queimando. No final de cada mês, era recompensado com um bom salário. Depois de 30 anos, foi forçado a se aposentar por causa de idade. Apesar de considerável pensão e indenização que lhe foram garantidas, ele estava chateado. Ele viajou até a costa para falar com o filho do Baba Meir, Rabino David Chai Abu Hatzira, que é o rabino-chefe de Nahariya, que é ao norte de Acco. E disse a ele, com tristeza, seu pai me prometeu sustento para toda a minha vida, mas eles acabaram com o meu trabalho. Menos de uma semana depois, os gestores do instituto o contrataram e perguntaram se ele consideraria voltar a trabalhar, pois eles não conseguiram encontrar alguém qualificado para ocupar aquela vaga. O homem trabalhou por muitos anos mais enquanto pôde, e todas suas necessidades foram supridas. Tudo o que Baba Meir havia dito décadas atrás se tornou realidade. Vocês riram? Não sei quem daqui conheceu, tinha na sinagoga do Bom Retiro, o seu José Schilman. O senhor José era o chames da sinagoga. Era um velhinho que se dedicava a ir cobrar as contas da sinagoga, andava com a pastinha. Ele virou chamás da sinagoga. Era um homem sozinho, coitado, enfim. Ele, sobrevivente da guerra, ele veio para o Brasil. E ele comentou comigo numa oportunidade que na Europa ele teve a bênção de estudar. E ele foi no Heider, quando era pequeno, já na Polônia, acho que era. E ele era letrado, estudou no Heider, então sabia ler, conhecia as rezas, sabia um pouco de Torá. E aí a coisa ficou difícil em Israel. E ele, com mais alguns meninos do Statel, vieram para o Brasil, da aldeia. Da Europa, perdão. Vieram para o Brasil. Aí, quando chegaram no Brasil, aí o que cada um sabia fazer? Ele era o único que tinha estudado no Heider. O único que teve instrução. Então, ele foi fácil. O que ele fez?
foi na sinagoga, e aqui no Brasil, na sinagoga, não tinha muita gente que sabia filar, etc. Então, em seguida, contrataram ele como chames da sinagoga. O cara que vai se dedicar a arrumar os livros, preparar a filar, arrumar o Sefer Torah, sabe, aquela coisa, organizar a sinagoga. Então, ele em seguida teve Parnassá. Os outros que nunca tinham estudado, não tinha opção, então saíram para trabalhar. Ele falou, os outros ficaram ricos, montaram loja, fábrica, empresa. Falou, eu fiquei chames da sinagoga. Ele me contou essa história. Isso é uma bênção. Então, na, na prática, Baruch Hashem, acho que nunca faltou nada para ele. Mas os outros tiveram que sair batalhar. Então, fizeram fortuna. Ele continua sendo chames do Shio. Saiu vender de porta em porta, foi crescendo, foi crescendo. Cada um com sua história, mas era, na prática, aqueles que, inclusive, fizeram dinheiro, mas aqueles que fizeram dinheiro, inclusive, eles pastaram bastante para fazer. Imagina o que ele deve ter sofrido, o que ele deve ter sentido, sair eventualmente de manhã cedinho para vender, o cara não sabe nem português, falar com sei lá o que, tentar se entender, enfim, como eles entendiam e como eles avisavam e como eles sabiam e tinham crédito, e pegavam todo dia, sei lá, o trem, a condução, e até que aprenderam um pouco de português e onde tinham para dormir. A gente pode ver hoje em dia o resultado, mas o que demorou a chegar nesse resultado, a gente não tem noção. Parece brincadeira para nós. O cara ia lá, pegava uma malinha com amostras. Sabe quando pesava aquela malinha com amostras? Ele levava mercadoria, não somente amostras. Meu avô fez assim. Meu avô, eles chegaram em Santos, eles mudaram para Curitiba, e ele saía para vender. Depois eles vieram para São Paulo, mas meu avô ia até o Nordeste vender. E minha mãe conta que ele uma vez veio e trouxe um esquilo, não sei de onde que ele trouxe um esquilo. Eles tinham um esquilo que subia numa árvore em frente à casa dela, e o bicheiro passou, achou que era um rato, matou o esquilo. E ele tinha uma casa, que é uma casa grande, depois montou uma fábrica de lingerie, e tinha gerador para manter as máquinas funcionando. Sabe, de clientelix. Baruch Hashem. Depois ele faleceu e o império foi embora. Não, Baruch Hashem. É porque os filhos foram estudar, não foram trabalhar. As filhas não foram estudar, os netos foram estudar, as filhas não foram estudar. Ele morreu cedo também. Custou saúde também. Bom, ele teve, como chama, tuberculose. Aquele filme A Busca da Felicidade, o Will Smith. Sim. Ele carrega um aparelho super mega pesado e tal, e ele estava travado naquela situação, virou até morador de rua. Não, do metrô. Sim, mas Morador do metrô e depois ele mudou para mercado financeiro, montou a própria corretora, virou bilionário. Mas isso mas é uma história baseada em fatos reais, verídicos. Sim. Mas se você vai ver, eu tenho muitos questionamentos. Eu passei para o Arthur uns dias atrás uma mensagem. Será que isso, o filme, o tema do filme realmente é honesto? Porque isso não é procura da felicidade, é procura da riqueza. A felicidade o homem não tinha. A esposa largou ele estava com o filho. Ele estava à procura de riqueza, não de felicidade. Felicidade é outra coisa. Então, acho que vivemos num mundo onde o pessoal confunde dinheiro com felicidade. Dinheiro não é felicidade. As pessoas dizem, dinheiro não traz a felicidade, mas faz delivery. Mas não de felicidade. Mas não de felicidade. Não de felicidade. Faz delivery de um monte de coisas que você possa querer na vida. E isso daqui é um conceito fundamental. As pessoas se confundem muito. Vivemos num mundo onde as pessoas acham que o outro que tem dinheiro é feliz. E talvez não. Talvez um pobre coitado.
Talvez é um infeliz. Não, 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 mas eu estou falando agora a vida cotidiana. Eu conheço pessoalmente uma pessoa que mais de uma vez tentou suicídio. Te posso garantir que nem ele nem os filhos têm que se preocupar com pagar contas. Posso te garantir. É isso. É uma realidade. Mas isso é felicidade? Pode ser, ele viaja, ele curte, ele desfruta, mas não é felicidade. Porque se fosse feliz, não tivesse tentado. Rabino, nem sempre isso acontece, nem sempre isso acontece por falta de felicidade. Sabe que tem doença. Tem doença que faz isso, concordo contigo, tem doença que faz isso, mas o cara mesmo doente que está feliz não faz isso. O cara que está feliz, tem um psicólogo na tua frente, não está discutindo comigo. Eu não acho que... Tá bom, você tem um gabarito para saber isso. Tem muito a ver. Eu não acho que o cara não está É muito pessoal. que está feliz, mas é um bipolar, por exemplo. Eu não acho que mas ele não, isso não é a pergunta, desculpa, é o que é que você meu pai tentou 4 e no último ele se matou. Eu não acho que não é falta de felicidade. Eu não acho que é uma doença. Quando a doença é doença, mas ele tinha diagnóstico de bipolaridade? Tinha. Então, quando ele estava em baixa, você sabe, os médicos falaram que ele tinha tendência e chances de cometer o suicídio. Mas ninguém comete suicídio. Teoricamente, não se comete suicídio quando você está deprimido. Você chega a planejar, mas quando você chega na euforia, que você tem força para se matar. Mas você sabe que todo o planejamento foi feito quando ele estava, né? Aí quando ele vai melhorar um pouquinho, que ele tem forças para... mas eu não sei se é mas você, calma. Há um componente importante aqui que tem que se distinguir. Eu não tinha um gabarito profissional para discutir o assunto. Mas uma coisa é alegria, outra coisa é felicidade. Sim. O cara que está com bipolaridade e tudo mais, ele não se sente feliz. Ele pode se sentir alegre, não feliz. São dois conceitos bem diferentes. Há um conceito que nós confundimos. Ser feliz, você pode ser feliz e, no entanto, você pode estar chateado, magoado porque perdeu um ente querido, porque aconteceu, porque está te doendo um dente. Não te deixa curtir a felicidade, mas você é feliz. Você não deixa de ser feliz porque está te doendo o dente. Mas na hora que está te doendo o dente, enquanto você não passa no dentista e te calma uma dor, você está mal. Você não consegue curtir a tua felicidade. Felicidade é algo diferente que uma alegria. Acho que há muito disso. Muitas pessoas confundem. O que eu estou querendo dizer é simplesmente esse filme, e voltando ao tema, não quero sair do tema e transformar em algo particular, algo mais objetivo e não subjetivo, que é simplesmente o tema de busca da felicidade. O homem não estava procurando a felicidade. Entendeu? Estava procurando riqueza, e se fosse felicidade, talvez ele tivesse caminhado outros rumos, outras trilhas, de manter a família, que o filho esteja com a mãe e tudo mais. Coitado, era um neba, o cara não tinha para dar comida, não tinha onde pôr um teto para o filho. É uma situação difícil, entendeu? Ele, enfim, teve uma série de situações que você vê, mas eu faz muito tempo, não me lembro os detalhes com precisão, mas acho que o conceito é simples. O ponto que eu quero trazer aqui, e por isso mencionei, a sociedade, hoje em dia, século XXI, confunde sucesso financeiro, o social, e o financeiro está atrelado ao social, com felicidade. E isso é um grave erro. Isso é um grave erro. Uma coisa não tem a ver com outra. E aí que já, vamos dizer, o principal problema, a confusão desses valores. É só isso. Eu não vou discutir agora sintomas, entendeu? Mas eu acho que a felicidade te dá motivo de vida, a felicidade te empurra para frente, a felicidade te motiva. O que motiva um homem para sair todo dia, enfrentar problemas e desafios? Porque o Hashem está feliz, tem uma família boa, sólida. Você consegue enfrentar e querer matar um leão a gritos a cada dia. Por quê? Porque você está bem, está feliz, se sente realizado. Então isso daqui passa a ser o quê? Um gás para você, entendeu? Então, na prática, isso daqui é o que te motiva.
entendeu? Agora, por outro lado, quando você tem um objetivo, e isso que estávamos conversando outro dia com o Arthur via WhatsApp, que quando você tem objetivos claros, o que é alegria? A concretização dos objetivos. Aí você está feliz. Você se sente um homem produtivo, você tem construir uma família. O cara não tem nada, o cara não dá certo nenhum emprego, o cara não dá certo nenhum estudo, o cara não dá nada da satisfação para ele. Ele tem um conflito de que não sabe quais são os valores importantes na vida. E corre atrás do quê? Então, vou tentar isso que talvez vou ser feliz. Vou tentar aquilo que talvez vou ser feliz. E você vai nos psiquiatras, psicólogos, etc., hoje em dia, e também pensa que isso que vai trazer felicidade e vai dar para ele um sentido na vida. Desculpa, por isso que hoje em dia tem as crises que tem. O homem não é homem, a mulher não é mulher, o gato não é gato, e assim por diante. É crise existencial. Sim, mas É triste. No meio de Adar, por exemplo, que a gente aumenta com o Simha, no caso seria a alegria. Se aumenta em estudo, você vai ter mais coisas para se alegar por ter concluído. na, ver, na verdade é o seguinte, você tem que ter um propósito. O que te dá alegria, o que te dá felicidade, você atingir o propósito. Tem uma famosa cena num filme clássico, O Violinista no Telhado, onde depois de 20 e poucos anos de casado, ele pergunta para a esposa se ela o ama. Não sei se vocês se lembram dessa passagem. Vale a pena. Aí o cara tem 3 filhas, cada filha é outro tsures diferente, é outra vida diferente, outro gênero diferente. E aí fala da última, é amor. Do you love me? I love you. Deixa ele cantar, que canta melhor. Vamos deixar você com as piadas por enquanto. Você fica com as piadas, deixa cantar ao melodia com Tevi, com Topol. Aí o conceito é simples. Que é felicidade? O que é o amor? Que lá está questionando. Eles se amam. O que é isso? E o que é amor? Amor é um conceito muito difícil. Eu tenho várias aulas que eu dei sobre isso já. Tema que mastiguei um pouquinho. O amor começa com um dos sentimentos mais egoístas para se transformar num dos sentimentos mais altruístas. Por quê? Você procura uma mulher que te faça feliz, que ela te agrade. Senão você não vai nem se aproxima dela. Se ela de algum jeito não atende tuas expectativas, você não se aproxima dela. Não, bagulho não, peraí. Acabou, você já descartou. Agora, ela tem que te satisfazer. Mas aí é o quê? Aí não é amor. Amor, o verdadeiro sentido do amor é quando você vira a ficha e se transforma em altruísta. Que você está preocupado em dar. O melhor exemplo e protótipo é um pai com filho. O filho ou a filha acabou de nascer, joelho amassado, ainda não sabemos com quem se parece, se é filho dele ou do leiteiro, enfim, brincadeiras à parte, mas ele já ama de paixão, perde a hora e dá tudo por ele. A troco de quê? Nada. De nada. Da felicidade do próprio filho. O que você quer do teu filho? Que ele estude. Por quê? Porque é bom para ele. Porque você acha que se ele estudar, ele vai ter mais chances na vida, etc. Não necessariamente, mas te venderam isso aqui na sociedade, você comprou. Então você quer que teu filho estude por isso. Na prática, você está preocupado com quem? Com ele, não com você. Tudo que você se dedica é para que ele seja feliz. Quando o filho vai casar e você está preocupado, puxa, vai casar com essa menina. Essa menina não é boa para ele. Por que não é boa para ele? Eu não gosto. A família dela, será o quê? Mas ele ama ela. E na prática, eles constituem uma família e são felizes. Quantos casos eu conheço assim? Baruch Hashem. E os pais, em determinado momento, queriam acabar com o namoro, noivado e sei lá o quê. E Baruch Hashem tem uma família boa, feliz. Por quê? Porque eram por fatores alheios. Hoje em dia a gente confunde muitos conceitos. Sim. E esse é um problema sério. Muito. Então os conceitos estão errados. Mas os conceitos, na nossa definição, os conceitos são certos. Ou seja, a felicidade é certa. Pergunta, o que é felicidade? Aí o cara vai dizer, ganhar dinheiro é felicidade. Eu prefiro chorar numa Ferrari do que rir num Fusca.
Eu prefiro rir num Fusca inoltre numa Ferrari. Como é que é a história, Franco? De Arthur? É, melhor. Não, não é Arthur, é o Alberto que falava isso. O Arthur também falava isso. Ele aprendeu do Alberto. Melhor chorar desafinado do que cantar desafinado do que chorar no tom. Com certeza. Pode guardar no teu celular isso. Ele diz, cada vez que te cabe uma frase, vai e escreve aí. Então, isso daí pode pôr. É boa, é boa. Melhor chorar desafinado. Melhor cantar desafinado do que chorar no tom. Então eu posso cantar. Mas por enquanto tuas piadas nos fazem rir. A gente não quer chorar no A gente não quer chorar. Vamos parar por aqui. Ficou errado.